Então de Pat Smith. Pat Smith está aqui, essa icônica foto do álbum Horses, né? O primeiro trabalho dela de 1975. Essa foto se tornou icônica, né? Icônica por quê? Não só por uma questão de moda, né? Aqui a Pat Smith numa roupa masculina, numa capa de um disco ali no 1975, já coloca essa coisa da fluidez do gênero, né? E isso influencia a moda, claro. 2 anos depois você vai ver o filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Não sei se vocês conhecem o filme do Woody Allen. 2 anos depois, a Diane Keaton, ela faz o filme, ela recusa os figurinos, né, oferecido para ela para fazer o filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, e ela aparece com um visual Pat Smith, colete, gravata, uma roupa masculina, só que mais estilizada, largada. Vocês devem lembrar da Diane Keaton no filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, né? Que é esse visual da Pat Smith que ela criou, e ela diz a lenda, né? A Diane Keaton, ela se recusou. Eu não vou usar, não vou vestir esse figurino, não. Né? Causando um pandemônio lá na produção do filme do Woody Allen, e vestiu uma roupa dela, um figurino dela, muito seguindo essa vibe aí do álbum Horses. Né? Vamos falar de Pat Smith. Portanto, ela não é só uma musicista, uma poetisa. A gente pode considerar que ela é uma força xamânica. Ela trouxe o xamanismo. Tá? Não era apenas uma mulher cantando, né? Era uma xamã. Tá? Recitando, muito essa coisa da escrita automática, William Burroughs, tanto a literatura simbolista francesa como a geração beat de William Burroughs, a forma como ela cuspia versos enquanto a banda tocava, né? Essa coisa de uma coisa aleatória, como se ela tivesse possuída por alguma coisa, enquanto ela cuspia versos aleatórios. Quando cantava, claro que tinha uma espinha dorsal ali, poética, um tema, mas ela era puro improviso, né? Então, ela é responsável por uma das fusões que eu considero das mais improváveis e bem-sucedidas da história pop. Ela juntou o punk com poesia e literatura, tá? Alta literatura, porque ela juntou o simbolismo francês com a Beat Generation, a literatura da Beat Generation. William Burroughs, Allen Ginsberg, tá? Juntando com a crueza minimalista do punk rock, principalmente das ruas de Nova York, ali dos anos 70. Então, ela foi muito importante. Né? Ela nasceu, Patricia Lee Smith é o nome dela, né? Então, ela nasceu em 1946, a sua estreia foi o álbum Horses, né? Que, graças a esse álbum, ela se tornou uma figura influente no movimento punk rock de Nova York, né? Junto com a banda Television, que a gente viu na semana passada. Tá? É dela a música mais conhecida que abriu aqui a nossa live de hoje, Because the Night, do álbum Easter, de 1978, que é a música mais bem-sucedida dela, né? Chegou a Hot Billboard norte-americana e alcançou o 5º lugar na parada de singles lá no Reino Unido. Isso não é pouca coisa. Na França, ela foi nomeada comendadora da Ordem das Artes e das Letras, já que ela começou lá nas ruas de Paris, já vamos falar sobre isso, recitando poesias, acompanhado de guitarristas. Ela começou lá, antes de vir para Nova York e iniciar essa carreira. Mas ela se iniciou lá. Então, ela recebeu essa comenda do Ministério da Cultura francês, isso em 2005, até ganhar em 2007 um lugar no Hall da Fama do Rock and Roll. Tá? Como eu disse, ela nasceu lá em 1946,
tá? Em Chicago, os seus pais, é bem interessante, né? As origens, as raízes familiares dela, né? O filho de Beverly Smith, quem é Beverly Smith, a mãe dela? Uma cantora de jazz que se tornou garçonete. Isso é bem Chicago. E o pai, o Grant Smith, maquinista de trem. Família de classe operária. Isso é muito Chicago, tá? Daí então ela veio para Nova York, né, passando por New Jersey, junto com a família e tal. Aos 70 anos, imagina só quando ela chegou aos 70 anos é que ela descobriu que, na verdade, a Grant Smith não era a mãe verdadeira dela. Ou melhor, desculpa, eu tô enrolando. Grant Smith é o pai, né? A mãe é a Beverly Smith, tá? O seu pai, olha só que coisa louca. Aos 70 anos ela vai descobrir que o pai dela não era o seu pai biológico. Na verdade, a sua linhagem é judaica, tá? Aos 70 anos foi descobrir. Isso é muito Chicago, né? Dessas coisas, famílias de guetos assim operários, situações assim de pobreza, situações de indigência financeira. Ela vai descobrir que isso aos 70 anos, tá? A Pat Smith era a mais velha de quatro filhos, sendo os seus irmãos a Linda, com a qual ela vai ganhar as ruas de Paris, ela e a sua irmã, as primeiras performances, né, nas calçadas, nas ruas de Paris, Todd e Kimberly, tá? Então, ela cresceu depois, vindo de Chicago, em New Jersey, tá? E a sua mãe era testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. A Beverly Smith. Então, tem muito da sua bagagem mística, junto com esse ambiente industrial, vindo aí das origens de Chicago, que moldaram a personalidade dela. A Testemunhas de Jeová tem um componente místico muito forte em relação aí ao catolicismo e ao cristianismo. Isso é uma coisa muito interessante que envolve as religiões nos Estados Unidos, tá? Desde os Shakers, os protestantes Shakers no século XVIII, aquela coisa de eles serem possuídos pelo Espírito Santo, essa coisa de serem tomados por uma espiritualidade, né? Por uma divindade, no caso o Espírito Santo. Então, uma concepção mística que tem muito do porquê o gnosticismo acabar chegando ao mainstream cinematográfico hollywoodiano aí no final dos anos 90, com Matrix, Show de Truman, né, chegando assim ao gnosticismo, porque tem algo da religião americana, né? Então, isso a Pat Smith e a sua mãe, Testemunhas de Jeová, ela vai herdar muito. Tanto é que os Testemunhas de Jeová têm uma noite especial para tentar emular a noite de Pentecostes, tá? Ali na Bíblia, né? A noite em que o Espírito Santo baixou como línguas de fogo na cabeça de cada um, ficou sobre a cabeça de cada um, e cada um começou a falar línguas estranhas. As línguas do Espírito Santo. É uma coisa muito louca isso. Que eles têm uma comemoração, uma noite especial, em que alguns... Eu me lembro disso porque minha mãe era testemunha de Jeová. E eu me lembro pequeno em eventos como esse, gente que era possuída pelo Espírito Santo. Se dizia, né? Possuída pelo Espírito Santo. É uma coisa muito louca. Vindo para Nova York, qualquer dia eu falo com mais detalhes dessas coisas, meu. Puta, que coisa. Ela conhece esse fotógrafo, que é o início da sua... O Robert Mapplethorpe. Lá ele conhece esse fotógrafo, e entre os dois cria-se uma relação simbiótica, entre romance, amizade profunda e colaboração artística enorme. Além dessa formação mística, né, derivada das Testemunhas de Jeová,
Outra espinha dorsal da sua formação é essa relação que ele teve com esse fotógrafo, Robert Mapplethorpe, tá? Que foi essa relação imortalizada num livro de memórias escrita por ela, Just Kids, só garotos, Just Kids, tá? Antes disso, né, a Pat Smith era pintora, dramaturga, poeta, e essa relação com esse fotógrafo, tá, ao longo dos anos 70, vai ter um outro pilar na sua formação. Tá? Daí que eles vão viver juntos, então, uma relação complicada entre os dois. Criativa e complicada, né? Daí eles moraram juntos uma certa época, que está um flagrante, né? O que era uma relação amorosa, que depois virou uma colaboração artística, filosófica, intelectual, uma mistureba danada. Daí de Nova York, claro, isso sem repercussão nenhuma no meio musical, foi para a Europa e lá, em performances nas ruas, tá? Como vocês estão acompanhando aqui, ela começa a introduzir um guitarrista, o Lenny Key, que começa a fazer experimentações sonoras, né, ao fundo, distorcendo acordes, etc., enquanto ela literalmente, né, pode-se falar, cuspia versos ao som das guitarras distorcidas. Ela e sua irmã nas ruas de Paris, esses happenings, né, esses acontecimentos onde ali ela desenvolveu essa fusão da poesia, da literatura com rock and roll, tá? E essa pegada mais da crueza das ruas, a coisa mais do punk, etc, etc. Voltando para os Estados Unidos, é claro que ela vai explodir no CBGB, tá? O CBGB, vocês sabem que era um bar que tinha a ver com blues, rhythm and blues, nada a ver com punk, tá? Mas ela chega lá, convence o proprietário, né? Junto com a banda Television, a Pat Smith Group se tornam as bandas residentes da casa, junto com a banda Television, tá? Em 75 lança o álbum Horses, né? Produzido pelo John Cale, né? Do ex-Velvet Underground, tá? E é aqui que é a origem de tudo, tá? É interessante, né? As origens, antes de vir de Ramones, um rock punk mais básico, minimalista, ela entra no CBGB como... Essa expressão acho que é a mais exata, cuspindo versos, enquanto a banda acompanhava, fazia a parte musical acompanhando essa recitação de poemas, versos, trechos de livros, de escritores, tal, transformando em happenings literários, né? E conseguindo uma grande repercussão no meio dos críticos musicais, intelectuais de Nova York, razão pela qual ela conseguiu arrumar uma gravadora para Tom Verlaine e a banda Television, a gente falou na semana passada, se tornando o outro casal icônico no meio intelectual, artístico, roqueiro ali em Nova York, criando esse triângulo amoroso, podemos dizer assim, Tom Verlaine, Mapplethorpe e Pat Smith, tá? Pode ser um problema para nós, o triângulo amoroso. Para eles estava tudo bem, tá? Vem aí o terceiro pilar da formação da Pat Smith, porque o Tom Verlaine ele traz também a sua adoração da literatura simbolista francesa, a gente falou na semana passada. Então deu um match, Tom Verlaine e a Pat Smith, tá? Tornou um relacionamento pessoal, literário, amoroso e tudo mais. Principalmente a adoração que ambos nutriam pelo Arthur Rimbaud e o Paul Verlaine, de onde tirou o nome artístico, né? Tom Verlaine, né? O escritor francês Paul Verlaine, tá?
Então, essa sensibilidade literária levou o punk de Nova York acima do simples niilismo, tá? Então, que tinha muito, pela aquela coisa, já estava. Nova York, naquele momento, era uma cidade que já estava vivendo uma atmosfera de fim de mundo, tá? Cidade falida, tudo precário, urbanamente se deteriorando. Então, nesse clima de fim do mundo, né, onde estava o niilismo e o hedonismo iriam cair muito bem, eles injetaram algo muito além do simples niilismo, né? Injetaram uma dose de misticismo e sofisticação lírica. Então é muito interessante esses pilares da formação da Pat Smith, né? Sua mãe, testemunha de Jeová, e essa coisa mística, né? Envolvendo a religião e misticismo, ficou muito forte. Mapplethorpe, né? Essa coisa ligada mais às fotografias, capas de revista, edição de fotografia, que criou esse aspecto mais autoindulgente. Se é uma coisa que na Pat Smith pode ser criticada, e a gente já vai chegar a isso, é essa coisa da autoindulgência, tá? Um lance meio narcísico que rondou ali esse pessoal mais intelectual ali em Nova York dos anos 70. E o Tom Verlaine, tá? Ela abre caminho para ele, né? E a banda Television. Então, esses dois eu posso qualificar, eram dois OVNIs nesse meio do punk mais visceral, minimalista, que Ramones, né, era o grande representante. E essa questão do simbolismo francês, né, do simbolismo francês é uma coisa muito interessante. A Pat Smith, em particular, ela foi influenciada pelo William Blake, Arthur Rimbaud e William Burroughs, esses três nomes. William Blake, né, essa coisa da imagem, misticismo e transcendência, já vamos falar sobre isso. Arthur Rimbaud, essa coisa da redenção no meio da precariedade, né, do lixo, da decadência, o intelectual como o gênio incompreendido, vivendo no underground da sociedade, e William Burroughs. Tá? Disso resultou a grande influência na obra de Pat Smith. Do Rimbaud e do simbolismo francês, veio a ideia do artista como um vidente. Isso é muito forte em William Blake. Tá? Um vidente no sentido assim muito próximo à mediunidade, viu? Aquele vidente, quase um xamã, que alcança o sagrado pelo desregramento dos sentidos. Então, essa coisa de transformar o palco num espaço de transe. Então, um local de transe e de desregramento de sentidos. De Rimbaud, né, vai pegar isso. De William Blake, o misticismo visual. E essa dualidade entre inocência e experiência, entre pecado e redenção. Tá? E a poesia, que é muito forte aqui, William Blake, como uma profecia social. O poeta como um profeta, um visionário de mundos futuros. E da geração beat, principalmente o Ginsberg e o Burroughs, a escrita em fluxo de consciência. Isso tem muito a ver com o dadaísmo. Tá? Essa coisa da escrita automática do dadaísmo e a escrita em fluxo de consciência. Tá? Lembra muito a livre associação freudiana, que são influências que vão a livre associação freudiana, depois a escrita automática dos dadaístas e o fluxo de consciência, da escrita como fluxo de consciência, principalmente do William Burroughs. E o cut-up, aquelas técnicas aleatórias, né? Recortar palavras e misturar, e de repente você aleatoriamente vai pegando as palavras e vai formando poemas, né? E cria associações inusitadas, associações de ideias, né? Insights inusitados. Precisa dizer que essas técnicas acabaram sendo incorporadas pelos criativos, né? Em publicidade, brainstormings, essas coisas todas. Mas ela incorpora essas referências.
tá? O Rambo, o William Blake e a geração Beat. Isso é uma coisa inédita, né? Diante daquele punk cru, minimalista, né? Você vê esses dois nomes, né? O Tom Verlaine e a Pat Smith incorporando esses elementos ao punk, então transformava eles em objetos voadores não identificados. O primeiro álbum, Horses, foi um grande sucesso. O Horses de 1975, é o momento em que está lá no CBGB e os grandes shows do Pat Smith Group se transformam em grandes performances literárias. Os shows dela estavam virando sarais literários, praticamente. O CBGB estava abrindo para um novo público, não apenas adeptos do rhythm and blues e do blues, mas de uma coisa mais altamente intelectualizada, tá? Então foi um sucesso. Ela alcançou um sucesso no meio intelectual, artístico, jornalístico ali, virou a queridinha do meio intelectual ali de Nova York naquele momento, tá? A grande música aqui é a música Glória, tá? Em que ela anexa uma poesia. Na verdade, essa música não é dela, é do Van Morrison, mas ela anexa uma poesia dela em Excelsis Deo, que ela cria uma das frases mais icônicas da poética dela. Jesus morreu pelos pecados de alguém, mas não pelos meus. Essa frase citada aqui, essa poesia, é icônica, né? Jesus morreu pelos pecados de alguém, mas não pelos meus. Então, com essa linha desse verso, é como se ela libertasse o ouvinte da culpa judaica cristã. E ela assume responsabilidade total pelo seu destino, tá? Nada mais punk do que isso, por isso que é distingue do niilismo, digamos assim, o niilismo vulgar, né? Do punk mais cru, minimalista, para esse niilismo realmente niilismo agnóstico, né? Poderíamos dizer, não gnóstico, agnóstico. Mas aí no segundo álbum, Radio Ethiopia, tá? com o Pat Smith Group, foi mal recebido. Um ano depois, surfando no sucesso no sucesso aí do Horses, o que acontece? A crítica considerou que ela estava apenas se repetindo, era um álbum preguiçoso, autoindulgente de uma pessoa que está em busca de comercialização e sucesso. Foi essa a leitura. E muito dessa coisa de autoindulgência, o Matthew Thorpe tirou essa fotografia para a capa do álbum, na verdade, os dois álbuns, o Horses e esses. Então ela estava caindo nessa armadilha. Uma das críticas que eu tenho, acho que é a única crítica a Pat Smith, essa coisa da autoindulgência, da coisa muito centrada nela. Tá? Se tem aquela coisa que o misticismo coloca a morte do ego, então ficou uma coisa muito nela, né? Então ela é a xamã, ela é a profetisa, então ela nas capas. Então ficou uma coisa assim autoindulgente e a crítica sentiu isso. O crescimento dessa coisa autoindulgente na sua maneira autopromocional, tá? E principalmente o som, que estava ficando muito pesado e estava abafando os seus vocais. É um problema de mixagem, né, que teve aqui no disco. Mas é no Easter, o terceiro álbum, 1978, que aí lança a música Because the Night. Nada mais mística, misticismo, eu coloco assim, misticismo gnóstico. Essa música Because the Night, tá? É a fusão nessa música do sagrado e o profano na noite, tá? Então é aquela coisa que a noite pertence aos amantes, pertence à luxúria, lust, desejo, né?
Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust, because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Pertence aos amantes, aos marginais, aos poetas. Por que essa coisa da noite é uma coisa tão forte? Vem da literatura simbolista francesa, essa coisa da noite, que a noite pertence àqueles que têm coragem de viver, o desejo, sem as amarras do julgamento social que pertence ao dia. Essa é uma leitura mais superficial, vem isso. Mas tem algo além, tá? Porque a noite é o momento em que você dorme, tá? Você dorme. E você acorda no dia seguinte, good morning, rise sunshine, essa coisa assim, como se fosse um novo dia. A ideia de você viver a noite até o sol raiar, cai um pouco essa ilusão de um novo dia. Na verdade, todos os dias são iguais. Tá? Então, principalmente os amantes da noite, os amantes do desejo, aqueles que vivem a noite, vê o sol raiar, tá? Vai perder essa sensação de um novo, o frescor de um novo dia, para começar de novo. Tal. Não começa de novo, continua a mesma roda do Sansara. Tá? É muito interessante. Essa coisa que o simbolismo francês coloca, essa literatura simbolista francês, Rimbaud, Paul Verlaine, de apego à noite, não só essa coisa do underground, dos malditos que vivem na noite, é através do precário, do lixo, da pobreza, do pecado vai surgir a redenção. Mas a redenção surge dessa consciência que você vai ter que o outro dia, o novo dia, não é um novo dia. Continua a miséria. Não há renovação. Tá? Então, é bem interessante, né? Because the Night é uma merecida música mais bem-sucedida dela, de maior sucesso comercial, que coloca aí o desejo como fonte espiritual. Desejo como fonte espiritual. Tá? Desejo é fome, é o fogo que respiro, dizem algumas letras da música. O amor é um anjo disfarçado de luxúria. Coloca um outro verso aqui da música Because the Night, né? Então, é interessante que ela, em síntese aqui, sintetizando, ela rompe com o estereótipo da mulher no rock, tá? Ou na música pop, em vez de colocar a mulher que espera passivamente pelo homem, tá? O homem que vai te dar o amor, aquela coisa a espera passiva do homem, e também nem a mulher como femme fatale, tá? Porque significa a mulher fatal, é a objetificação da mulher, nem uma coisa nem outra. Então, a Pat Smith, ela coloca aqui a mulher como um sujeito ativo do desejo. Ela é que comanda a noite e exige que o parceiro se entregue totalmente a ela. Ela que define as regras do jogo amoroso. Então, isso foi, assim, trepidante para aquela época, né? A maneira como ela rompeu com todos esses estereótipos e ela deixou, por isso, um legado muito forte. Não dá para pensar nessas bandas, né? Aqui, Because the Night, que foi, aliás, estava esquecendo, foi uma parceria com o Bruce Springsteen, né? Foi uma parceria ali da composição com o Bruce Springsteen. Estava esquecendo aqui, temos que dar o crédito a essa parceria também improvável. Improvável. Na verdade, o que ligava os dois é as origens operárias. Né? O que ligou os dois. Dois egressos da classe operária norte-americana. Tá? Era o que ligava os dois. Né? Mas o legado, essa coisa dessa ruptura desses estereótipos da mulher no rock, é impossível pensar toda essa gente que vocês estão vendo aí, Siouxsie
Silks and the Benches, PJ Harvey, mesmo o Sonic Youth, tá? E a poética do R.E.M., tá? É impossível não perceber o legado aqui da Pat Smith em toda essa gente, tá? Improvisação caótica, texturas de ruído, mas principalmente os monólogos falados, né? Aquilo que se chama em inglês spoken word, tá? Esses monólogos falados no meio da música, tá? E principalmente os temas das suas músicas, que lidavam com homossexualidade, possessão espiritual, suicídio, e tudo isso misturado com revolução política, tá? Elevando o nível aqui dos 3 acordes do punk, dos três acordes minimalistas, né? Realmente né? Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então, ficamos aqui com a Pat Smith, ela está viva ainda. Quantos anos está a Pat Smith? Ela é de 1946, façam as contas. Tem todos os anos. Mas está aqui a Pat Smith, na atualidade, né? Está aqui ela. Fiquem então com a Pat Smith. Terminamos então a sessão aqui dos CDs e vinis deste humilde blogueiro, tá? E agora vamos para onde? Aqui está colocando aqui, vem um comentário aqui. Nessa época ainda era orgânico, tá? Né? O João de Paiva Andrade está perguntando a Eletrola, né? Um selo alemão da EMI. Ela não gravou na Alemanha, que eu saiba, ela não gravou na Alemanha, não. Não gravou na Alemanha. Tem 80 anos, né? João de Paiva Andrade já fez as contas aqui, já ela tem 80 anos. E está aqui ela. Ainda está, não sei se está na ativa tal, mas ela já prestou uma homenagem ao fotógrafo, o grande amor Robert Mapplethorpe, com o livro Just Kids, Só Garotos. É isso aí, gente. Então vamos seguir aqui o conteúdo dessa live. Vamos ao próximo quadro. Cinema e audiovisual. Aqui eu e o senhor Sushi, que apareceu. Estava em Nárnia. Ele veio diretamente de Nárnia. Estava lá, está aqui ronronando. Né, Sushizão? Está ronronando? Dá o seu boa noite aí para a galera. Senhor Sushi nos abrilhantando com a sua presença felina. Tá aí, senhor Sushi.